Quem já passou por esse treinamento são hoje profissionais que não dependem mais de protocolos prontos e podem realizar um atendimento exclusivo e individualizado para cada paciente, aliando aos seus tratamentos técnicas exclusivas como a dietoterapia chinesa e a neurociência, que trabalha a mudança do estado mental e emocional, tratando dessa forma o paciente como um todo e potencializando seus resultados em pouco tempo, tornando-se referência em diagnóstico e tratamentos da acupuntura e auriculoterapia, e o melhor, sendo indicado pelos seus pacientes. E isso acontece mesmo com aqueles acupunturistas que não sabiam o diagnóstico de pulso e língua ou que antes utilizavam apenas protocolos prontos, e que também, para o profissional que possui esse conhecimento, o mundo inteiro se abre para novas oportunidades. Mas por onde começar a realizar esse diagnóstico rápido e fácil? Vou explicar um passo a passo, e lembra que aprender o diagnóstico de maneira eficaz não é algo que você aprende de forma intuitiva, e não adianta você estudar sem ter um método para seguir um passo a passo do começo, meio e fim, de forma organizada, até para treinar a sua forma de pensamento no momento do atendimento. Pois, sem um passo a passo, uma metodologia, isto só vai confundir ainda mais. O que você precisa é aprender um método e aplicar este método do jeito que lhe é ensinado, estudando o conteúdo certo, na sequência certa. Você vai evoluir em uma velocidade muito maior do que aquela comparando com uma pessoa que tenta aprender sozinha ou através de um método tradicional. E o resultado parece até milagre, mas não é milagre. É uma técnica que segue os aconselhamentos milenários dos grandes mestres da medicina chinesa, porém conta também com os ensinamentos modernos e atuais de tratamentos integrativos através do estudo das emoções dos pacientes e da neurociência aplicada à mudança do estado emocional e mental, e tudo isso sintetizados em um método prático, rápido e fácil. E eu também chamo os meus alunos de acupunturistas do futuro, pois cada vez mais as pessoas estão buscando tratamentos que realmente resolvam seus problemas como um todo, e não mais um monte de remédio, tratamentos que funcionam apenas ali na hora e depois os sintomas voltam tudo. Como foi o caso da Rose, a minha aluna, que não sabia nada de diagnóstico e que agora faz a anamnese de maneira correta em apenas 20 minutos. Agora imagine, você também, só de olhar o paciente, já conseguir ir formando na sua cabeça um diagnóstico apenas com as informações que você aprende a coletar ali, já nos primeiros segundos de contato com o paciente, pois existem inúmeros fatores que podem te ajudar neste processo, como por exemplo a aparência dos cabelos, da pele e até mesmo o cheiro do paciente. É isso mesmo que você ouviu, você aprende a ter um sentido aguçado e muito antes de o paciente abrir a boca, você já começou a diagnosticar. Olha, eu sou suspeita para falar, mas este método é fantástico. E isso tudo que eu te falei pode ser possível muito antes do que você imagina. E a dica que eu te dou é, você precisa aprender uma coisa de cada vez, de maneira fragmentada, como nós ensinamos aqui no método. E aí, depois que você já tem uma base sólida e conhecendo cada etapa do diagnóstico, aí sim, juntamos tudo lá no final. Não tente aprender tudo de uma vez, pois este é o principal motivo de alguns acupunturistas desistirem no meio do caminho, pois eles misturam as informações e acabam se confundindo e achando tudo difícil. Mas eu te garanto que dessa forma não é difícil e vale muito a pena, pois você vai ter pacientes agradecidos e pode ajudar pacientes que já tentaram de tudo e não tiveram resultados. Isso não tem preço. Lembrando que este conteúdo é exclusivo, pois fui eu quem desenvolveu este método e criei essa técnica e este conteúdo que você não vai encontrar em lugar nenhum. E talvez seja uma forma de atendimento totalmente diferente de tudo que você já viu. Então eu peço que você preste atenção nos detalhes para que você entenda o método como um todo e provavelmente algumas estratégias que você vai aprender aqui hoje. Você já pode usar e implementar nos seus atendimentos
e começar a ter os primeiros resultados. Assim que o paciente chega na clínica, ele descansa um pouco, uns 5 minutos, e depois é levado para medir a pressão e também verificar o número de batidas por minuto. Isso porque facilita para verificar se o pulso está lento ou rápido. Após isso, ele é encaminhado para a maca e recebe um escalda-pés. De início, o escalda-pés ele tinha o objetivo de ser um mimo para o paciente, já que Curitiba é uma cidade fria e os pés normalmente estão muito frios, então no início era um mimo para o paciente, mas aí tornou-se um hábito tão bom, eles já chegam, já vão tirando os sapatos, já querem o escalda-pé deles. Mesmo no verão, eles querem o escalda-pé, porque os pés estão mais inchados, estão mais dolorosos, e o escalda-pés alivia essas dores e esses inchaços no verão. Nesse escalda-pés, eu utilizo 2 ervas para circulação, que é o cactus e crataegos. Uso também uma erva para edema, que pode ser castanha da Índia, cana do brejo, cavalinha, centelha asiática, pode ser uma delas, ou você vai variando cada semana uma das ervas. Coloco também um anti-inflamatório, normalmente é a unha de gato ou a garra do diabo, e uma flor, calêndula, lavanda, camomila. Você vai fazendo também uma variação dessas ervas. E a macela, eu gosto muito de usar a macela, porque ela é uma erva que é direcionada para os tecidos moles, para a musculatura, mas é aquela erva que se eu tiver eu coloco. Não é totalmente necessária. Eu coloco também sal grosso na água, porque o sal grosso ajuda a eliminar as toxinas do corpo, principalmente aquelas que estão nos membros inferiores. A temperatura da água fica em torno de 35, 38 graus. No inverno fica um pouco mais, porque senão vai ficar muito fria e o paciente quer uma água quente no inverno para esquentar mesmo o pé. No verão a água é um pouco mais fria, e o tempo é de 5 a 10 minutos que eles ficam com o escalda-pés. Presta atenção na turbidez da água quando ela sai, porque ali vai te informar se tem bastante toxina no corpo. Porque quando a pessoa está com muita toxina, principalmente se ela toma muita medicação, a água ela fica bem túrbida, ela fica parecendo uma água suja. E isso pra gente indica que a pessoa está com muita intoxicação, um nível de intoxicação muito grande. Enquanto a pessoa está no escalda-pés, eu faço a verificação do pulso. Eu verifico um por um, porque eu não consigo prestar atenção em 2 pulsos. Faço de um lado, depois eu faço do outro. Se você reparar, eu estou fazendo uma medição superficial, no médio e no profundo, para verificar como que está o estado das 3 camadas. E também nas 3 posições. E depois eu faço uma comparação de 2 em 2, de 2 posições, A cada 2 posições eu faço comparação e depois de 1 em 1. Isso para a gente ver como está cada pulso mesmo. Agora a pessoa já está deitada e nesse inteirinho a língua já foi impressa e agora nós só vamos verificar a cor da língua e o movimento da língua. Aqui na foto muitas vezes não sai a cor como está no real, às vezes por conta da tinta, se foi tirado com mais claridade, menos claridade, a variação da foto em termos de cor, ela fica um pouco comprometida. Então a gente faz a verificação agora da cor da língua e também se a língua vai estar com movimento, se vai estar trêmula, porque na foto não dá para saber, Então a gente tem que ver isso no real ali. Depois disso a gente faz a palpação dos pontos mu e é importante fazer essa palpação para verificação de quais órgãos estão mais ou menos sensíveis, em qual ponto está mais sensibilidade. Isso até porque a gente tem que checar depois com a língua e com o pulso, que você encontrou na língua e com o pulso. Tem que bater tudo, porque senão alguma coisa a gente esqueceu de ver.
Então, todos os 3 diagnósticos é para fechar um pensamento. Depois que você faz a palpação, você anota na ficha, é a ficha que eu uso aqui no ambulatório, que tem todos os dados necessários para uma anamnese. Outros dados mais específicos são colocados à parte. Estes são os dados que eu preciso pegar todas as vezes que o paciente vem. Essa senhora tem 95 anos e ela esteve internada há 1 mês no hospital por conta de um herpes zoster que deu entre os olhos e até a nuca, pegando todo o canal da vesícula biliar. Por conta disso, a mão esquerda dela estava um pouco amortecida e as solas dos pés estavam doloridos também. A língua me mostrava deficiência de tido baço, bastante calor, estase de tido fígado, deficiência de ti ou chue do fígado. Outro sinal mostra estagnação do tido fígado. Um outro sinal também mostra estagnação do tido fígado, estase de chue do fígado e deficiência de ian do baço. Além disso, nós temos uma lateral vermelha ali, indicando umidade e calor no fígado e vesícula biliar. Existe uma depressão no fundo da língua, mostrando deficiência de yin ou de jin do rim. A saburra está branca engrossada no dial inferior, que é frio-mucosidade no dial inferior. Uma saburra mais fina no dial médio e no dial superior, indicando frio-mucosidade se espalhando por todo o sandial. Tem petecas espalhadas por toda a língua, que é o calor tóxico em todo o sandial. Existe uma deficiência de Ti-Shui nos canais e colaterais e também uma deficiência de Shui do coração. Alguns sinais na língua não são relacionados com o herpes zoster. Estão relacionados mais com a deficiência generalizada por conta da idade, por conta que ela já vinha de uma deficiência de do baço, deficiência de andobaço, deficiência do jin do rim, também a deficiência de Shui do coração, deficiência de Shui do fígado. São as síndromes que ela tem já há um tempo, como ela não dá continuidade no tratamento, porque melhora e aí não volta mais, ela desaparece um tempo, depois volta quando existe alguma condição que piora e ela volta, mas isso já se arrasta aí por 1 ano mais ou menos, em que ela vem 1 mês, depois ela fica 3 meses sem vir, aí volta mais 1 mês, fica mais 3 meses sem vir. Uma vez feito toda a parte da anamnese, palpação, verificação do pulso e língua, agora você vai traçar o padrão de desarmonia e também as síndromes relacionadas. Ali na ficha vocês vão ver que eu coloco as deficiências de um lado, os excessos do outro, para que eu possa saber o que eu tenho que fazer por primeiro e o que eu tenho que tonificar, o que eu tenho que trabalhar naquele momento e verificar junto com o restante da anamnese o que é mais urgente e o que é mais necessário, porque é diferente o mais urgente e o mais necessário. O mais necessário é aquilo que está muitas vezes relacionado com a causa, porque é essa causa que está mantendo todo esse processo patológico. Porém, a urgência é aquilo que está lá no topo, né, na crista da onda, mas a base ali da onda é que está me dizendo o que é necessário fazer, mas pela coluna, né, deficiências e excessos, a gente vai percebendo o que é mais necessário fazer e o que é mais urgente fazer. Por ela estar com muita dor na região onde deu o herpes zoster e também com amortecimento nas mãos, eu preferi fazer um tratamento de urgência na primeira parte do tratamento e depois eu fiz o tratamento para as deficiências, tonificar as deficiências. Eu iniciei utilizando o canal REIMAI, que é o canal que estava atuando naquele momento, então usei o P7 e o R6, eu aguardei uns 10 segundos mais ou menos, questionei o nível de dor, o que ela disse que tinha diminuído para 2. Isso quer dizer que todos os canais e colaterais foram limpos. O calor que estava ali, ele diminuiu, tanto que o pulso mostrou isso, que diminuiu. Essa presença de calor tóxico é uma junção do herpes zoster com
a medicação, com o estresse que ela passou, com o nível de dor que ela passou no hospital, e por isso que o REM 17 estava tão dolorido, como vocês puderam observar na palpação. Devido à mucosidade, foi usado o estômago 40 em dispersão, logo em seguida do REM-MAI, porque agora nós vamos diminuir a agressividade do segundo fator patogênico importante, que é a mucosidade frio. Lembrando que algumas toxinas já saíram na água do escaldapés, que saiu bastante túrbida. Agora vamos tirar o calor que está no canal do fígado e da vesícula, e por isso usei o F2 em dispersão também. Agora que os fatores patogênicos já se encontram menos agressivos, agora você vai trabalhar as deficiências. Deficiência do tido baço, deficiência do iando baço, que você pode colocar o baço 6. Também usei o baço 10 para tonificar o chuê. E também REM 17, que acalma a mente, elimina aquela congestão no peito, que ela estava com muita sensibilidade. E agora você pode colocar pontos locais ou pontos mais específicos para determinada ação que você queira. Eu usei o P8 para diminuir a dor na sola dos pés e também o Taiyan e o Yintan para diminuir a sensibilidade e a dor que estava ainda na região dos olhos. No início você dispersa o P8 para eliminar a dor na sola do pé e depois você pode tonificar para melhorar a circulação em toda a região da mão, o que vai elevar um pouquinho a temperatura que está na mão e no braço. Na segunda parte do tratamento eu vou agulhar os pontos Peixu e no caso dela foi usado o Bexiga 15, Bexiga 17, Bexiga 18 e o Bexiga 23. Em Curitiba, em pleno verão, ainda é frio, então sempre tem que cobrir o paciente, porque eu não gosto de deixar o paciente exposto com agulha, mesmo estando quente, mas não é aquele quente de 30 graus, é um quente de 24 graus, vai ficar ali parado um tempo. Então eu prefiro cobrir o paciente para que ele não fique exposto com as agulhas. Agora que você já assistiu ao atendimento, é hora de eu te revelar os segredos escondidos nos bastidores deste atendimento. Então eu vou te mostrar os 3 principais pilares do método SWAM. Pilar número 1. Limpar o sistema antes de tonificar. O que é isso? Vamos num exemplo. Você está tomando banho e percebe que a água não está escoando. Fica toda parada. O que você faz? Chama o encanador e irá verificar e diz que o ralo está cheio de cabelo. Qual dessas alternativas você escolheria para solucionar definitivamente este problema? Pegar um desentupidor e bombar até que aquele bolo de cabelo se desloque para frente e talvez bloqueie algum outro lugar. Mas pelo menos naquela hora você resolveu o problema temporariamente. Segundo, jogar um monte de ácidos e soluções para dissolver aquele bolo de cabelos. Mas e se não dissolver? 3. Quebrar tudo. Retirar o bolo de cabelos. 4. Retirar todo o bolo de cabelos com um instrumento adequado. Muito bem, se você escolheu a quarta solução, está totalmente certo. E por que não fazemos a mesma coisa na acupuntura? Nós temos um determinado bloqueio em nosso sistema de canais e colaterais, ou até mesmo afetando alguns Zangifu. Isto pode ter sido causado por uma deficiência de Qi e causando daí um bloqueio por algum fator patogênico, por exemplo, frio, umidade, mucosidade. Então você vai tonificar o Qi daquele canal para tirar aquele bloqueio? Isto não é a mesma coisa lá da primeira opção? Eu nem vou falar da segunda e da terceira opção, porque não tem equivalentes aqui na acupuntura. Eu vou falar da quarta opção, retirar aquele bolo de cabelos com um instrumento certo. Como seria exatamente este equivalente aqui na acupuntura? Seria realizar um tratamento adequado. E o que vem a ser um tratamento adequado? Então vamos voltar lá no nosso box de banheiro. Um tratamento adequado para bolo de cabelo é o sintoma. Trata-se de uma estagnação de água que não flui pelo ralo. Causa deste sintoma: um bolo de cabelos. Tratamento: retirar este bolo de cabelo com um instrumento adequado para não causar nenhum prejuízo ao ralo e nem ao esgoto.
E por último, descobrir o que está causando aquele sintoma. Isto equivale a qual é a causa primordial. Dá para realizar este mesmo pensamento na acupuntura? Qual é o sintoma e a causa deste paciente? Isto deve ser de acordo com a diferenciação de síndromes, não é o diagnóstico lá do médico, mas sim o seu diagnóstico da medicina chinesa. Você precisa descobrir e ter certeza de qual é o fator patogênico, ou seja, do que é feito o seu bolo de cabelo. Aqui pode haver mais de um fator patogênico envolvido. Agora, qual foi a causa primordial desta patologia? Mas no caso do banheiro entupido, a causa é que as pessoas não recolhem os seus cabelos após o banho. E isto vai acumulando, até formar aquele bolo de cabelos e então causa uma estagnação da água. E no caso da acupuntura, o que está acumulando e acumulando e acumulando? São alimentos inadequados? São atividades inadequadas? São emoções inadequadas? É um estilo de vida inadequado? E o que é inadequado? É tudo aquilo que causa debilidade em ti, em Xue, Jin e que irão afetar o Shen. No entanto, você tem um sintoma, o bolo de cabelos a resolver, mas só resolver isso não irá tratar o real problema, porque em pouco tempo aquele bolo de cabelos irá se formar novamente. Desta forma, como acupunturista, você deve tratar o sintoma e também a causa primordial. Mas o que fazer primeiro? Tonificar ou dispersar? Se existe um bloqueio, vai retirando esse bloqueio primeiro e em seguida tonificando para ir equilibrando e harmonizando o sistema de canais e colaterais, para que eles fiquem com Qi, Xue, Jin, Shen mais fortes e possam eliminar mais facilmente os fatores patogênicos. E como fazer isso? Com um passo a passo. Não é de uma forma aleatória e nem em forma de protocolos, porque cada pessoa tem o seu próprio padrão de disharmonia e o acupunturista deve realizar primeiramente o diagnóstico antes de colocar a primeira agulha, porque esta primeira agulha irá conduzir todo o tratamento. Se colocar uma primeira agulha desnecessária, todo o tratamento será desnecessário. Se colocar uma primeira agulha assertiva, todo o tratamento será assertivo, até mesmo se lá depois você colocar alguma agulha desnecessária. Antes de começar a fazer qualquer tonificação, nós precisamos limpar o sistema, porque todos os canais e colaterais podem estar afetados por fatores patogênicos. E por isso, a realização do diagnóstico certeiro é saber escolher esta primeira agulha. Como está a sua escolha desta primeira agulha? Pilar número 2. Verificar o estado emocional do paciente e utilizar técnicas da neurociência para a mudança do estado emocional e também mental do seu paciente quando necessário. Como você trata sentimentos de uma traição? Como você trata a autodesvalorização? Como você trata o desespero? Como você trata o choque de perder um filho? Como você trata uma traição com agulha? Então, eu vou dizer para vocês, não é com agulha, é com a voz. O som das palavras entrando no cérebro, a casa de Shen. Uma das únicas coisas que pode penetrar na casa de Shen é o som. As outras coisas que penetram na casa de Shen é uma imagem, um cheiro, uma sensação tátil, um paladar. Aposto que você nunca pensou nisso. Ah, mas eu pensei. Então, simplesmente, vem comigo, porque nessa estrada eu já passei. Eu vou te perguntar uma coisa. Você já se sentiu extremamente feliz ao provar um alimento que lembra alguém querido? Que te traz uma lembrança de um momento feliz? Então, por alguns instantes, enquanto aquele alimento está na boca e aquela sensação estiver presente, você estará feliz, pleno e tranquilo. Sua alma está feliz, porque este é o alimento da alma,
ou o alimento de Shen, que está relacionado ao paladar. Você vai encontrar pessoas que estão fracas o suficiente para ter que ingerir aquele alimento várias vezes ao dia para alimentar aquele Shen deficiente. Pilar número 3. Verificar e orientar a dieta do seu paciente. Desde que eu iniciei os estudos da cronobiologia chinesa lá na década de 80, o que me chamava a atenção era conhecer a constituição de uma pessoa e determinar quais eram as doenças que mais poderiam se instalar. Isto porque eu era mãe de primeira viagem e a neura de proteger aquela coisinha fofinha de toda e qualquer doença me fazia estudar muito sobre a cronobiologia chinesa para não deixar nada de ruim acontecer com o Pedro. Bem, deu certo, ele não teve nada, nem carne. Mas o mais importante é que abriu um vasto caminho para mim. No estudo da cronobiologia chinesa, podemos ver a proporção de cada um dos 5 elementos em nossa constituição e, deste modo, quais são os órgãos mais frágeis e, assim, podemos, através da alimentação, por exemplo, suprir esta fragilidade apoiando o órgão mais frágil. Por isso, se não passarmos por nenhum evento emocional que irá causar uma depressão num órgão, não teremos problemas com ele por toda a vida. Mas a vida é feita de eventos bons e ruins e eles são inevitáveis. Mas se a nossa alimentação estiver equilibrada, nutrindo adequadamente o Zhang Fu, todos eles estando com Qi, Shui, Jin Ye equilibrados, Jin também estará bem, estará equilibrado e, portanto, não tem por que nossos tecidos internos e externos adoecerem. Que os alimentos vão causando desequilíbrios devagarinho a cada dia é uma pedrinha colocada lá na conta do desequilíbrio do alimento e que, com o tempo, pode levar anos isso, vai se transformar numa pedrona bem pesada. Agora, me diga uma coisa. Se você fosse capaz de conseguir com algumas poucas sessões a melhora e até a cura do seu paciente, o que isso iria representar para você? Sem dúvida, você teria uma ascensão profissional de forma rápida, pois os seus próprios pacientes satisfeitos passariam a te indicar, não é mesmo? Mas o que eu acho ainda mais importante e transformador é a satisfação de poder ver a melhora na qualidade de vida dos pacientes. Isso não tem preço, pois é uma sensação única ver que alguém que sofria há muito tempo de uma enfermidade, agora, depois de algumas sessões com você, se libertou, deixou de sofrer, e isso te dá, além da realização pessoal e profissional, muito mais segurança para poder tratar novos pacientes, pois agora você tem certeza da sua capacidade de diagnosticar e tratar com eficácia. E o mais incrível do método Swan é que ele te dá um direcionamento de como agir e o que fazer, desde o momento em que o paciente chega até o momento em que ele se despede. Como foi o caso da Daniele, que aprendeu o passo a passo e deixou para trás o medo e insegurança, assim como a minha aluna Salete, que agora tem total segurança para realizar os seus atendimentos. E lembra que eu falei que o primeiro passo é mudar a forma que você vê o diagnóstico? Então, você precisa deixar de lado esta voz sabotadora que diz: "Ai, mas isso é muito difícil, comigo não funciona". Ao invés disso, passe a pensar: o que eu preciso fazer para ter estes mesmos resultados dessas outras pessoas? E lembra que eu te falei que essas pessoas que aprenderam e ficaram excelentes no método não tinham nada de especial ou de diferente de você. Elas apenas tinham ferramentas certas. E muitas pessoas me perguntam como eu consegui ficar assim, tão boa em diagnóstico. E eu te respondo: da mesma forma que um atleta fica bom em alguma coisa. Como ele fica? Ele aprende uma técnica, pratica e repete, e repete. Então, até agora, você já aprendeu muitas coisas que eu acredito que você nem sabia. Aprendeu, por exemplo, quais são os 4 principais erros que estão te impedindo de ser um profissional reconhecido. Aprendeu
como é feito o passo a passo de um atendimento eficaz e o que tem por trás de um atendimento de resultados. Descobriu também que as pessoas que são consideradas grandes mestres da medicina chinesa hoje não têm nada de diferente de você. Elas simplesmente aprenderam o método e repetiram até se tornarem muito bons naquilo.